Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. 120 pessoas, entre diretores estaduais, das regionais, dos núcleos e filiados, representaram o SINTRN na Marcha da Classe Trabalhadora, realizada na última quarta-feira em Brasília. Dignidade para quem faz o Estado foi o tema da atividade convocada e organizada pela CUT. Entre outras coisas, a marcha reivindicou a revogação das reformas trabalhista e da Previdência. Também cobrou a valorização do serviço público, o engavetamento da reforma administrativa e o cumprimento da lei do piso salarial dos professores. Cerca de 20 mil trabalhadores participaram da marcha, segundo a CUT. Quantas horas os professores brasileiros lecionam por semana? Já pensaram em desistir da carreira? Essas e outras questões são respondidas pela pesquisa Perfil e Desafio dos Professores da Educação Básica no Brasil, realizada pelo Instituto SEMESP entre 18 e 31 de março de 2024, com a participação de 444 docentes dos ensinos infantil ao médio, das redes privada e pública de todo o país. É sobre isso que vamos conversar com Eliane Bandeira, que é professora e diretora de Administração e Finanças do SINTRN. Bom dia, Eliane. Bom dia, Denô. Bom dia a todos que nos assistem. Eliane, essa pesquisa do Instituto SEMESP, ela traz dados muito importantes, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão da insatisfação, que dos participantes, pelo menos 33,8% afirmaram que estão insatisfeitos com a profissão e 11,5% estão muito insatisfeitos. Isso do pessoal que trabalha exclusivamente na rede pública. Isso indica que a profissão de docente está passando por uma crise? Há muito tempo a profissão de docente, Denô, ela vem passando por uma crise nesse país. E acho que os elementos que levam os professores a estar nesse estágio são vários, né? Mas eu destacaria alguns. Primeiro, é a questão da precarização dos serviços, né? As escolas sucateadas, sem condições de trabalho, isso para mim é um dos elementos. O segundo, para mim, é a valorização profissional, né? A gente sabe que mesmo a educação, né, tendo conseguido a questão do piso nacional salarial, é uma lei que ainda é desrespeitada, né? A maioria dos estados e dos municípios não cumpre, então, assim, são vários professores com seus direitos negados. A falta de concurso público, né? A gente tem também, no quadro da rede pública, digamos, efetivos, a maioria já são pessoas que estão próximas a se aposentar, então, assim, tem tido uma renovação de quadro muito pequena, né? Então, eu acho que isso é um dos elementos também que acaba trazendo esse nível de insatisfação. E acho que nos últimos anos, né, tem uma questão que eu acho que está muito forte, muito presente nas escolas, que é a questão da violência, né? São inúmeros os casos que a gente recebe todos os dias no SINT, de denúncias, né, de violência dentro das escolas. Então, eu acho que é uma série de elementos que causam essa insatisfação, esse desânimo, né, e que acaba refletindo também na vida pessoal, né, e no rendimento, no geral, da educação. Interessante isso que você trouxe, Eliane, porque mais da metade do pessoal que participou disse que já sofreu algum tipo de violência, né, e 9,5%, né, desse pessoal disse que sofre violência, já sofreu ou sofre toda semana, né? E também 95% dos participantes notaram algum tipo de mudança no comportamento dos alunos ao longo do tempo, né? Indisciplina, falta de interesse, enfim. Você acha que uma coisa conversa com outra, o aumento da violência com a mudança no comportamento dos alunos? Com certeza, Denô. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa discutir e pensar quando a gente trata dessa relação, eu acho que o primeiro ponto é a mudança que teve em relação ao que o aluno, como o aluno vê o professor, né? Nós já tivemos tempo em que o professor era aquele exemplo, era uma das figuras mais respeitadas na sociedade. Era uma autoridade. Era uma autoridade. Eu não gosto muito de usar essa autoridade, mas era visto como uma pessoa referência. Hoje, né, a gente percebe que essa relação ela foi se desgastando ao longo do tempo, né? Então, assim, o professor ele já não tem mais
importância que tinha na vida das pessoas, né? Já não é aquela pessoa que era referência para todos. E acho que, assim, alguns elementos que a gente também pode trazer nesse contexto é a questão da informática, né? Das redes sociais, das tecnologias. Primeiro que eu acho que, assim, como não teve formação para os professores que hoje estão na rede para acompanhar esse avanço, então a gente ainda continua, e aí um dia desse, numa Assembleia do Sinta, eu escutei um professor dizer, né, que a gente tem escolas do século XIX, professores do século XX, com alunos do século XXI. Então, assim, eles avançaram muito nesse processo, a escola não acompanhou, e os recursos que o professor tem hoje, né, ainda é muito, digamos, precário em relação a isso. Isso causa o quê? Um confronto de interesses. Enquanto o aluno quer uma aula com tudo virtual, a gente ainda está no quadro e no giz, né? E sem contar, Denô, que eu acho que existe uma influência muito grande das redes sociais. Então, o aluno ele vai se espelhando em algumas coisas que estão muito fora da realidade dele. Então, ele não tem mais a educação, como a gente tinha antigamente. A educação era um meio de quê? De você ter uma perspectiva de futuro, de você ter uma vida diferente, né? De transformação. Hoje, eu acho que os alunos eles não têm mais essa perspectiva. Não é através da educação que eu vou mudar a minha vida, que eu vou mudar a minha realidade. Então, tem uma série de coisas que trazem, né, esses pontos. E acho que hoje, no novo contexto que a gente tem, na nova conjuntura que a gente tem da educação, eu acho que nós temos um vácuo dentro das escolas de dois profissionais que eu acho que é muito importante, né, que é o assistente social e o psicólogo, né, que é para fazer também esse acompanhamento e para a gente até conseguir compreender melhor o que se passa na cabeça desses alunos hoje, como é que eles veem, quais são as visões que eles têm. Eliane, um outro dado importante, quase 80%, 78,4% dos participantes que atuam no ensino público disseram que já pensaram em desistir, né, da carreira. Acho que isso não é surpresa para você, para o Sinte. E apontaram coisas que você colocou, como baixos salários, falta de reconhecimento da sociedade, carreira destruída, enfim. Apesar de tudo isso, né, quais são as razões para seguir na carreira? Primeiro, assim, Denô, eu acho que a pessoa, quando resolve ser professor, ele tem primeiro isso como uma missão de quê? De transformação, de mudança, né, de troca de conhecimentos, porque eu acho que também a gente já ultrapassou aquela fase de que só o professor sabe tudo, né, mas muito de uma troca, de ensinar, de mudança e transformação. Então, eu acho que o que ainda nos move a continuar na sala de aula, ainda tentar, e vamos ser muito sinceros, na maioria das vezes, a maioria dos professores ainda retiram parte do seu salário para investir na qualidade das suas aulas, né? A gente teve um exemplo muito clássico nisso, agora na pandemia, quando se usou, né, a sua própria internet, seu celular, seu computador. Então, assim, mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que o que ainda nos move é o desejo e a mudança de transformação. Ok, Eliane, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O Sinte RN está presente através do site. O site do Sinte RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do Sinte RN em defesa da educação pública. Hoje recebendo a professora Eliane Bandeira, que é diretora de Administração e Finanças do Sinte RN, foi dirigente da CUT. Estamos falando sobre a pesquisa elaborada, né, produzida, divulgada pelo Instituto SEMESP, a pesquisa Perfil e Desafios dos Professores da Educação Básica no Brasil. Eliane, você falou uma coisa importante, que foi no finalzinho do primeiro bloco, que o fato de, isso é muito comum, o professor tirar dinheiro do próprio bolso para trabalhar. Como é que isso afeta o dia a dia do professor
e do aluno, né? Essa falta de recursos. Infelizmente, assim, eu acho que também a falta de interesse do aluno e esse desânimo dos professores, ela se passa também por essa questão de que a gente não tem as condições mínimas nem de permanecer na sala de aula e nem do professor dar uma boa aula. Eu vou trazer só um exemplo. Hoje, né, a gente sabe que a gente vem sofrendo uma mudança climática enorme, né, um calor que é assim, insuportável, e a gente ainda tem as escolas, a grande maioria, né, não é climatizada. A grande maioria tem um ventilador que tem quebrado, né, você vai a um banheiro, não tem um papel higiênico, o professor quer dar uma aula diferente, não tem um data show, não tem uma internet de qualidade. Eliane, quase 75% dos entrevistados apontam que o principal desafio é a falta de valorização e falta de estímulo, né? Como é que se tem levado isso para a mesa quando conversa com o governo, com a prefeitura, com os municípios? Como é que se tem abordado essa questão com os gestores? Então, Dedê, primeiro, uma das coisas assim que muito me orgulha é que o SINT, a gente sempre temos as nossas campanhas que não é só salarial, a gente sempre coloca campanha educacional e salarial, né? Porque dentro da nossa pauta de reivindicação, ela vem para além da questão financeira, a gente traz todos esses elementos, né? As condições de trabalho, né? Quais são os elementos que eu tenho para desenvolver um bom trabalho, né? A gente sempre tem trazido e tem denunciado o estado em que as escolas se encontram hoje, isso tanto da rede estadual, e nas nossas mesas de negociação, nosso diálogo é sempre esse. Eu acho que são 3 pontos que a gente sempre discute: condições de trabalho, valorização e formação. Agora, Eliane, uma pergunta muito pessoal. Você escolheu ser professora, apesar das dificuldades, permanece lutando para melhorar a sua profissão, né? Enquanto professora, enquanto sindicalista. Aí eu te pergunto, por quê? Por que lutar pela sua profissão? Por que você decidiu se dedicar a isso? Primeiro, Denô, por que eu escolhi ser professora? Eu escolhi ser professora, e aí eu acho que casa com o que eu faço hoje, porque eu sempre entendi que as mudanças da sociedade, né, que a inversão da pirâmide, ela só se daria a partir da educação, né? A educação, para mim, ela é a ponte para você chegar a qualquer caminho, né? Depois desse processo, né, fiz minha faculdade, sempre pensando nisso, a educação como elemento de transformação. Depois eu percebi que assim, não é só lá dentro da sala de aula que eu faço essa transformação. Eu preciso também ser exemplo de transformação. Não posso dizer aos meus alunos que ele precisa ser um cidadão pensante, atuante, se eu fico na passividade, né? Se eu não contribuo para isso. Então, o caminho que eu vi também para ser exemplo para os meus alunos foi a luta por direitos. E aí é uma coisa que eu me orgulho muito, e até pela minha trajetória, pelo tempo que eu passei na CUT, a gente precisa pensar num todo. Eu não posso pensar na transformação só para os trabalhadores em educação, né? A gente precisa pensar na transformação para todos. Ok, Eliane, muito obrigado pela sua participação nesta classe TV de hoje. Obrigada, Denô. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando, né, com a sociedade, com os trabalhadores em educação, sobre questões que são muito caras para nós, né, que é como se encontra a educação nesse momento. Na última terça-feira, 21 de maio, professores da Rede Municipal de São Tomé e dirigentes do SINT-RN tentaram agendar uma audiência com o prefeito Babá. No entanto, o gestor não estava na sede da prefeitura. Restou ao grupo protocolar um ofício que pede audiência e elenca as demandas da categoria. Os educadores de São Tomé reivindicam, entre outras coisas, o restabelecimento dos quinquênios e melhorias no plano de cargos, carreira e remuneração. Uma assembleia da categoria deve acontecer até o final deste mês. E é isso, o Extra Classe TV vai ficando por aqui, agradecendo a sua paciência e a sua audiência. Nos encontramos no próximo domingo. Até lá!